Boa noite, hoje é dia 23 de janeiro e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra. Agradeço por estar conosco, Senhor. Amém. Amém. E amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, que tem como base Cantares 1:4. Então, mais uma vez, leremos a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como ele também é conhecido. Circunstância da escrita. Cantares de Salomão é um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões antigas apenas uma vez em todo o livro, no capítulo 8, versículo 6. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição expressiva do amor de um homem, Salomão, e uma mulher sulamita levou muitos cientistas, especialmente nos tempos modernos, a conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor e que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo se pergunta se esse livro deveria ter um lugar no cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essa questão nunca surgiu com os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro. Mas o lugar de Cantares Cantares de Salomão, no canto hebraico do Antigo Testamento, sempre foi na terceira parte principal, que são os escritos do hebraico Ketubim. Aqui o livro pertence aos 5 rolos do hebraico Megilot, para dias de festas especiais, e foi lido no 8º dia das Páscoas. O nome Cantares de Salomão é uma composição absoluta em hebraico, que significa tanto quanto a mais bela canção. O primeiro versículo já menciona Salomão como autor. De acordo com 1 Reis 4, 32 e 33, Salomão escreveu 1005 canções de amor. Ele tinha um profundo conhecimento da natureza. Apenas essa única canção de Salomão foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas e 15 nomes de animais. Como Salomão reinou por volta de 970 a 931 a.C., a época da escrita teria ser fixada em meados do século X a.C. Objetivo da escrita. Os expositores de Cantares de Salomão têm diversas maneiras de pensar, tanto nos tempos antigos como nos modernos. Alguns acham que o livro está descrevendo o amor do rei Salomão, por uma pobre pastorinha. Uma versão dessa opinião diz que essa menina já foi prometida a um pastor e permaneceu fiel a ele, apesar da vontade do rei. Outros pensam que o livro é uma coleção de até 30 poemas de amor ou de casamento. Finalmente, há quem pensa que a origem se encontra nos hinos do culto babilônico de Tammuz, que é a idolatria. A pessoa da Sulamita também suscitou muitas suposições, mas também desejam um firme alicerce turístico. Com base nas escrituras, podemos concluir que, embora Salomão tivesse 1000 esposas, seu coração não estava satisfeito. Apenas uma simples pastorinha foi capaz de dar-lhe o amor, a alegria e a satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveriam controlar e dominar a relação entre a mulher e o homem. Isso nos leva à questão de qual propósito o Espírito Santo estava perseguindo no livro. Lá, novamente, encontramos uma verdade de pensamento. Os judeus sempre viram uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel. Os pais da igreja interpretaram pelo amor de Cristo por sua igreja no início da cristandade. Uma explicação adicional diz que o livro contém canções que o amor conjugal é glorificado. Não sendo a causa externa, o assunto do livro só pode ser a relação remanescente dos judeus fora de Israel com seu rei, o Messias.
Em Cantares de Salomão, entretanto, Salomão, como rei, é um tipo de Cristo, como verdadeiro rei da paz. O contexto mostra precisamente que a noiva ainda não tem uma comunhão firme com o rei, mas anseia sua comunhão e amor. O livro contém principalmente diálogos entre o noivo e a noiva, além de outras pessoas que são apresentadas, as filhas de Jerusalém, os vigias da cidade, os irmãos e a irmãzinha da noiva. Mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito em o amor que sente a noiva, cujo relacionamento com o noivo se torna firme, mas firme até uma. Finalmente ela goza plenamente de seu amor. Peculiaridades. A linguagem de Cantares de Salomão. Como judeus ortodoxos, encontramos a velha tradição que homens com menos de 30 anos não deveriam ler Cantares de Salomão. Ao mesmo tempo, os judeus contaram o livro entre os mais sagrados e, portanto, os estimaram muito. Essa atitude também se aplica a nós. Cantares de Salomão é um livro de poesia oriental que é marcado por uma linguagem pictórica especial. Aqui essa linguagem pictórica de amor cheia de expressões floridas, sentimentos e às vezes muito vivas, mas nenhum oriental, nenhum hebreu considerariam este livro uma descrição de paixão voluptuosa. Tal julgamento estava reservado a uma chamada civilização ocidental cristã que até meados do século XX tornava tabu tudo que era sexual. A noiva em Cantares de Salomão. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová, Jeremias 31:32, que se tornou infiel e, portanto, foi rejeitada. Por causa da divisão de Israel após a morte de Salomão, dois reinos surgiram, a parte do sul com Jerusalém e a parte do norte com Samaria como capital. Esses dois reinos que surgiram do reino materno são chamados de filhos de uma só mãe. Cantar de Salomão menciona a mãe, bem como a irmã da noiva. Portanto, encontramos duas imagens diferentes de Israel. Por um lado, o retorno de toda Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento de uma esposa infiel. Por outro lado, os remanescentes crentes de Judá é comparado a uma jovem e bela noiva unida ao rei e o Messias. No livro de Ruth, também a mãe Noemi é retratada como um povo infiel de Israel, enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, o ancestral do rei da paz, é comparado aos remanescentes judeu crente. Agora isso significa que Cristo tem duas esposas e que o remanescente crente de seu povo terreno e a esposa celestial, a Assembleia? Essa conclusão não se justifica pelas seguintes razões: diferentes ilustrações sobre relacionamentos diversos em épocas totalmente diferentes sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionadas. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias e sua noiva terrestre acontece após seu aparecimento na Terra, enquanto o casamento do Cordeiro acontece mais cedo no céu. Cantar de Salomão, certeza de amor. E uma frase de Spurgeon que diz: ministros, diáconos e anciões podemos ser todos sábios, mas se a sagrada pomba partir e o espírito de contenda entrar, tudo estará acabado para nós. Irmãos, nosso sistema não funcionará sem o Espírito de Deus. E fico feliz que não funcione, pois sua paralisação e quebra chamam nossa atenção para o fato de sua ausência. Nosso sistema nunca teve a intenção de promover a glória de padres e pastores, mas foi planejado para educar cristãos viris para que tomarão sua fé em segunda mão. E essa é a leitura da introdução de Cantares de Salomão. Agora vamos para a leitura do nosso devocional da noite. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4. Jesus não deixará que seu povo esqueça do seu amor. Se todo amor que desfrutamos for esquecido, ele os visitará com amor renovado. Você esqueceu a minha cruz? Ele diz: vou fazer você se lembrar dela, pois em minha mesa me manifestarei a você novamente. Você esquece do que eu fiz por você no concílio da eternidade? Vou lembrar disso, pois você vai precisar de um advogado de defesa e me encontrará pronto ao seu chamado. As mães não deixarão seus filhos adoecerem. Se um garoto vai para a Austrália e não escreve para casa, a mãe escreve: João, esqueceu a sua mãe?
Então recebe uma carta amorosa de volta que prova que o gentil lembrete não foi em vão. E assim como Jesus, ele nos diz: lembra-se de mim. E a nossa resposta: nós nos lembraremos de seu amor. Nós nos lembraremos do seu amor e de sua incomparável história. É tão antiga a glória onde estava com o Pai antes do mundo. Lembra-nos, ó Jesus, do teu eterno amor quando te tornaste o nosso fiador e nosso tomaste como tua noiva. Lembra-nos do amor que levou ao sacrifício de ti mesmo, o amor que até a plenitude do tempo refletiu sobre este sacrifício, e ansiamos pela hora descrita em teu livro, em que dizes o teu respeito: eis-me aqui. Lembramos, ó Lembramos o teu amor, ó Jesus, como foi manifesto em sua terra, em tua santa vida, desde a manjedoura em Belém até o jardim do Getsemane. Nós te acompanhamos desde o berço até a sepultura. Cada palavra e ação tua era amor, e nos alegramos neste amor, que a morte não esgotou. Teu amor que brilha resplandecente em tua ressurreição, lembramos aquele fogo de amor que nunca te deixará em paz, até que os teus olhos estejam a salvo em casa, até Sião ser glorificado e Jerusalém estabelecida em suas fundações eternas, de luz e amor no céu. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós temos o devocional do dia lá no Instagram. Então, e aqui no TikTok nós voltamos na terça-feira, porque amanhã tem o retorno do Legacy, o culto de jovens da minha igreja. Domingo eu estarei no culto da noite e na segunda eu tenho um compromisso às 8 horas. Então, o devocional da noite volta na terça-feira. Então, tenha um bom fim de semana, um bom resto de sexta-feira e até terça-feira aqui no TikTok.